Mas vem cá, a escalação para amanhã, hein, gente? Ó, quer arriscar, Raíza? Vai lá. Eu acho que ele vai manter boa parte do time que entrou em campo contra o Palmeiras, tá, Elan? O trio de ataque, eu acho que ele não vai mudar. Eu acho que vai ser Samuel Lino, o Luiz Araújo e o Pedro. Acho que vai ser também no meio campo Pulgar e Jorginho. Aí a zaga, provavelmente, eu acho que vai o Danilo. Não sei se o Léo Ortiz vai nesse sacrifício. Eu acho que o Felipe sabe... entende a qualidade do Danilo, ele até falou sobre o Danilo na última entrevista coletiva, então acho que restam poucas dúvidas aí, acho que é o Rossi, aí a dúvida se Emerson, Royal ou Varela, né, e aí Danilo e Léo Pereira, o Alexandro na lateral esquerda, com Pulgar e Jorginho, e aí o Arrascaeta, o Samuel Lino, o Luiz Araújo e o Pedro. Eu acho que não vai fugir muito disso. Algumas pessoas até falaram sobre a possibilidade de repente, dar uma chance para o Carrascal entre os titulares. O Carrascal conhece bem o time do Racing, né? Jogou muito tempo lá na Argentina com a camisa bem, né? do River Plate. Tá bem, mas eu acho que você muda um pouco a forma do time jogar e eu acho que o Felipe não vai mudar nesse momento. Né? A entrada do Carrascal, ele te dá outras situações. O Felipe falou muito da importância do Samuel Lino taticamente. Então, acho que ele ainda aposta no Samuel Lino nesse jogo, principalmente pensando nessa parte tática, e de repente coloca o Carrascal no segundo tempo. Acho que não vai fugir muito disso, não, Papo. Eu acho também. Eu acho que vai manter. E eu acredito que se o Léo Ortiz tiver o mínimo de condição para jogar, ele venha com o Léo Ortiz de titular. Eu acho que ele não vai querer mudar muito o time, apesar de que o Danilo foi muito bem. Cara, não sei, de verdade, a vontade, você trouxe aí uma informação interessante, da vontade do Léo Ortiz de jogar, né? Isso aí também diz muito. Mas eu não sei se o Felipe também vai ficar com uma pulga atrás da orelha de utilizar o Léo Ortiz e de repente perder ele pro restante da temporada. Então, dependendo da situação, ele começa com Danilo e Léo Pereira e utiliza o Léo Ortiz no decorrer da partida. Você desgasta menos o jogador. Se precisar, você utiliza o jogador. Talvez esperar para ver se vai precisar do jogador. Até porque o Danilo é um jogador de confiança também do Felipe Luiz. Né? Experiente, é um jogador muito experiente para uma Libertadores. Né? O Danilo Exatamente. Foi titular contra o Chelsea. Naquela ocasião foi uma opção, inclusive, do Felipe Luiz. Mas assim, Raíza, então... Papa, desculpa interromper vocês, mas assim, igual a questão do Carrascal. Pô, Samuel Lino não tem feito bons jogos já há algum tempo. Carrascal tem entrado bem, acho que talvez até num debate que a gente já teve aqui sobre outros jogadores. Eu acho que o Flamengo precisa também acender um senso de urgência para não passar o que aconteceu com o Estudiantes. O Racing é um time mais forte, é o jogo no Maracanã, que o Flamengo deixou para não definir no Maracanã contra o Estudiantes, para passar aperto depois na Argentina. Eu acho que o jogo de amanhã é fundamental para o Flamengo. Eu acho que se esperar muito para fazer um teste aqui, vamos ver se o Samuel Lino vai recuperar, eu acho que corre o risco do Flamengo estender muito, prolongar uma definição que depois vai deixar para a Argentina, que vai ter uma pressão um pouco maior. Eu acho que, assim... Cilindro lá? Eu acho que é jogo para resolver. Se não tem a convicção ainda que o Samuel Lino... Beleza, ele pode voltar a ser titular daqui a 2, 3 rodadas. Mas o momento, eu acho que é muito mais do Carrascal do que o Samuel Lino. E o Flamengo precisa de quem está melhor no momento, para tentar definir nesse jogo. Não que seja definir, meter um 5-0, não é isso. Mas de construir um bom resultado para quando chegar na Argentina não ter aquela pressão toda que teve contra o Estudiantes. Assim, eu particularmente, vendo o que tem feito, eu iria de Carrascal na vaga do Samuel Lino. E eu conversei com algumas pessoas do Racing, né, para entender como é que tá a situação do Racing, como é que eles estão enxergando esse jogo, uma mobilização muito grande, como o Papa falou, o Racing há muito tempo não chegava numa semifinal, foram 28 anos até voltar a uma semifinal de Copa Libertadores, é o único argentino nessa Libertadores nesse momento, né? Mas eles estão com uma pulga atrás da orelha em relação à parte física. O que me passaram é que vários jogadores tiveram problemas físicos recentemente, alguns estão meia bomba ainda, vão meio que para o sacrifício para o jogo. Então, assim, há essa incógnita em relação a como o time do Racing vai se comportar fisicamente. Qualidade por qualidade, a gente sabe que o time do Flamengo tem mais qualidade.
Então, assim, o Racing vai tentar igualar em posição física, né, na tentativa de um jogo inteligente, no mental. Eu acho que é uma partida para o Flamengo, é uma chance a mais para o Flamengo, de repente, usar o fator casa. Teve um desgaste físico contra o Palmeiras, mas não teve que fazer uma viagem, né? Então, assim, eu concordo contigo. Eu acho que o Felipe já deveria, inclusive, ter preservado um pouco o Samuel Lino, porque a fase do Samuel Lino ela é muito ruim. Não é só ruim, ele anda tropeçando na bola. Né? Se você pegar os lances dele dos últimos jogos, ele tropeça na bola, ele se complica, tá se complicando. E ele sente muito, porque ele tenta uma jogada, não dá certo, ele abaixa a cabeça. Sim. Eu tenho reparado muito isso. Do estádio dá pra ver bem que isso acontece. E a galera tá marcando ele, né, Raíza? A galera já tá meio assim com ele, já né? Já tá marcando, já tá irritada. Né? Sobre o cara já entrar pressionado, já entra em alguns momentos vaiado. Então, assim, pra mim é o jogo que o Flamengo tem que fazer como se não tivesse volta. Entrar pra definir nesses 90. É claro que vai ter volta, mas se o Flamengo esperar muito, essa ideia de jogo de 180 minutos, mas os últimos 90 são na Argentina. Eu acho que o Flamengo tem que chegar para definir como não fez contra o Estudiantes. Exatamente para não passar pela pressão que passou pelo Estudiantes, enfrentando um adversário mais difícil. E acho que até por isso o Samuel Lino não está bem, o Carrascal tá começando bem, eu começaria com o Carrascal. Se não entrar bem, se tem o Samuel Lino para entrar no segundo tempo, no primeiro tempo, se for o caso, você vai continuar tendo uma peça importante, entrando naquele debate que a gente estava falando. Segundo tempo também define jogo. Agora, o momento é de quem? Para mim, o time titular é o momento. É o que você tem para entregar agora. E aí, segundo tempo, precisou, você tem um jogador ali para entrar também, talvez até menos pressionado. Porque quando você começa o jogo, você tem a responsabilidade de definir. Quando você sai do banco, você já tá, opa, peraí, já tô entrando lá no cara que não resolveu. Então você já entra com uma pressão um pouco menor.